pessoal, enfrentei aquela hora que quase me mata de ansiedade, a de escolher os melhores filmes do ano, na minha opinião. Esse ano foi especialmente difícil porque eu estou mudando a metodologia da minha lista. Antes, eu considerava só os filmes lançados no Brasil durante o ano, em cinema ou em streaming. A partir de agora, eu vou considerar todos os filmes lançados no ano no mundo, ponto. Ou melhor, aqueles que eu consegui ver, claro. Eu estou fazendo essa alteração porque o resultado fica mais científico, digamos assim, e porque as datas de distribuição ficaram muito desarranjadas com a pandemia e, principalmente nos filmes que não são grandes lançamentos, não estão dando sinal de que vão ficar muito mais racionais tão cedo assim. Ou seja, aquilo que já era bagunçado agora tende ao caótico. Então, para fazer essa transição, nesse final de 2022, eu tive que reunir as duas metodologias, o que resultou numa quantidade muito maior que o normal de títulos e, em consequência, em níveis muito mais altos ainda de sofrimento. Vou lembrar só que, como sempre, eu não estou apresentando os meus favoritos em nenhuma ordem em especial. Vamos lá? Vou começar por Top Gun Maverick por uma série de razões. Essa continuação, 36 anos depois do original, foi uma bola curva, pegou o público e a crítica totalmente de surpresa e virou o mais perto que se pode ter de uma unanimidade. Pela primeira vez também na carreira dele, o Tom Cruise não só cruzou o bilhão de bilheteria, como terminou 2022 no topo dela. Bilheteria é um critério, em geral, meio infantil para defender ou atacar um filme, mas nesse caso ela importa porque o cinema e o circuito exibidor ainda não sararam da Covid. E porque um sucesso de bilheteria com material original hoje em dia é uma mosca branca, quase não existe mais. Por esse motivo aqui também eu vou fazer uma menção honrosa ao Avatar. Apesar do roteiro sofrível, ele proporciona uma experiência de imersão que é muito valiosa para levar o público de volta às salas de cinema e porque na viradinha de janeiro ele ultrapassou Top Gun Maverick na renda. Mas aí já era 2023 e não entra mais na conta. Por outro lado, Não Olhe passou longe da unanimidade, mas eu considero esse terceiro longa do Jordan Peele um dos pontos altos de 2022. Eu acho incrível a maneira como ele consegue concatenar temas tão distintos quanto a cultura do espetáculo e o racismo sistêmico, e é formidável também aqui o modo como fotografia, trilha sonora, trilha de efeitos e direção colaboram para tirar o máximo efeito do roteiro. Olha, ninguém sabe como aquele sapato foi parar em pé, mas foi ele que salvou a vida do Jupe, porque fez ele olhar para o outro lado, não para os olhos do chimpanzé. Com Pinóquio, o Guillermo del Toro crava 2 marcos: no preciosismo da animação stop motion e na reimaginação do conto clássico do Carlo Collodi, que aqui recupera aquele tom sombrio que cabe a ele e também o fundo emocional dilacerante, além de ganhar um comentário político. O Pinóquio traz anarquia para a vida do Gepeto, que resiste a essa anarquia, mas ela é infinitamente mais desejável do que o delírio fascista do Mussolini e dos seus seguidores, a época em que ele situa essa versão de Pinóquio. Poucos filmes representam tão bem o caos que é existir quanto tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Juntos, os diretores, os Daniels, a equipe de efeitos especiais minúscula, mas espantosa, e o elenco com a Michelle Yeoh à frente, defenderam com muito brio a tese de que existir é uma colisão permanente de versões possíveis de cada pessoa. E ainda conseguiram provocar um dos momentos mais emotivos do ano em uma cena protagonizada por 2 pedras. Outra surpresa, ao menos para mim, foi o Elvis do Baz Luhrmann. Aqui aquele exagero atordoante do Baz casou à perfeição com essa figura imensa que é o Elvis Presley. O roteiro é cheio de conveniências e de inconsistências e eu definitivamente não gostei do Tom Hanks como Coronel Parker. Mas olha, a exuberância do filme e a performance magnética do Austin Butler compensam qualquer objeção
que eu poderia levantar. Em Contagem, na periferia de Belo Horizonte, a família Martins está tentando dar um passo além na vida de classe média baixa. A mãe é faxineira, o pai é zelador de prédio, mas a filha mais velha já entrou na universidade e o filho mais novo não tem coragem de desfazer os sonhos do pai de que ele vire jogador do Cruzeiro. Mas o que ele quer mesmo é participar da primeira missão tripulada para Marte. Uma ambição e tanto. A gente faz planos, é claro, e o universo ri deles. Mas essa joia de filme do diretor Gabriel Martins defende que almejar, que sonhar, a despeito de todas as rasteiras que a vida possa dar na gente, talvez sejam a parte mais essencial dela. Eu não saberia dizer se ser millennial é mais difícil do que ser de qualquer outra geração. Mas o norueguês, a pior pessoa do mundo, expõe com muita compaixão o dilema de uma moça que tenta, mas não consegue nunca decidir o que ela quer ser, o que ela quer fazer. E não percebe que não é só ela que paga por essa indecisão e pelas idas e vindas. Eu disse na resenha do filme e repito, só alguém que leva os outros em consideração, que tem algum bom sentimento para com os outros, pensa em si como a pior pessoa do mundo quando erra. As piores pessoas do mundo nunca acham que elas são isso, ou não estão nem aí. A essa altura, me parece que um novo Batman teria dois caminhos possíveis: pop, colorido e divertido, ou pesado feito chumbo. Depois da trilogia Planeta dos Macacos, eu não tinha dúvida que esse segundo caminho é que seria o do Matt Reeves. Um hiper-noir que devolve o personagem ao molde do suspense muito mais do que ao molde do super-herói. Concepção, fotografia, trilha, direção, tudo lindo. E nada mais perfeito do que o Robert Pattinson como esse Batman traumatizado, isolado e depressivo. Com tudo que Batman tem de deprê, o prêmio do Feel Bad Movie do ano é do dinamarquês Speak No Evil. Não tem sinal de lançamento no Brasil desse filme, nem em cinema, nem em streaming. Mas eu não podia deixar de incluir ele aqui, porque essa paulada do diretor Christian Tafdrup é um comentário sulfúrico sobre o estado atual da civilização, ou da falta dela. Nas férias, um casal dinamarquês com uma filha pequena conhece um casal holandês com um filho pequeno. Um casal meio estridente, mas eles aceitam o convite para passar um fim de semana na casa deles. E o casal holandês perpetra uma escalada de abuso, porque esses hóspedes tão civilizados não conseguem processar o que está acontecendo, eles não têm repertório para isso e preferem confiar que as instituições estão funcionando. Sabe como é? É aterrorizante de várias maneiras. O sueco Ruben Östlund, de Força Maior e The Square, é um craque em sátiras dramáticas super corrosivas. Mas em Triângulo da Tristeza, ele dobra a aposta. A gente tem aqui um casal de modelos que ganha passagem num cruzeiro de alto luxo. E o espectador vai acompanhar, então, demonstrações obscenas daquele tipo de privilégio que não conhece nenhuma medida. A primeira temporada de The White Lotus é fichinha perto disso aqui. E o ato final do filme é incrível. Eu adorei os tons saturados, as texturas voluptuosas e a brincadeira do diretor Ty West com o Mágico de Oz, com o folk horror e com os filmes de mulher dos anos 50. Mas não tem dúvida, Pearl é o show da Mia Goth. E que show ela dá de ponta a ponta do filme. Sendo que na ponta final, aquele monólogo delirante e aquele sorriso demente que não acaba nunca são um ó do borogodó. Um pai jovem que vive longe da filha de 11 anos leva ela para uma semana de férias de verão. Mas o que a gente vê, na verdade, em After Sun, o longa de estreia e Que Senhora Estreia, da diretora Charlotte Wells, é a reconstrução da memória dessa semana, para que por meio dela, essa menina, que agora é adulta, possa reconstruir o pai, e assim construir um entendimento do que se passou.
É complicado de dizer, mas é lindo de ver e é de uma melancolia devastadora. 14 anos depois daquele filme maravilhoso que é Na Mira do Chefe, um trio perfeito volta a se reunir. O diretor Martin McDonagh, o Brendan Gleeson e o Colin Farrell, esses dois atores incríveis que, em Os Banshees de Inisherin, fazem dois amigos num vilarejo na Irlanda dos anos 20, durante a Guerra Civil Irlandesa, que, sem que um deles faça a mínima ideia do porquê, rompem a amizade de uma vida toda. Começa cômico, excêntrico e, sem deixar de ser isso, vai evoluindo para uma amargura que eu não tenho nem como descrever. Para mim, se todo ano eu tivesse um filme com o Brandon e o Colin juntos, o mundo ficaria automaticamente melhor. Um filme como Drive My Car, na minha opinião, depende de conjunções cósmicas que não dá nem para calcular. Um dramaturgo recém-viúvo vai de Tóquio para Hiroshima dirigir uma montagem do Tio Vânia, do Chekhov. Uma moça local dirige o carro dele, um Saab que ele ama, nos trajetos diários. Os atores ensaiam e o sublime acontece. Não é acaso a locação em Hiroshima. O que o diretor, o Ryusuke Hamaguchi, faz aqui é encontrar beleza, ressurreição, transcendência nos escombros da vida dos personagens. Um documentário pode ser subjetivo? É claro que pode. E em Moonage Daydream, o diretor Brett Morgan me deu um presente que eu jamais vou ter como retribuir para ele. Ele me deu a chance de viajar, nem que seja só por algumas horas, por dentro desse sistema solar que é o David Bowie. Na terceira adaptação do romance clássico e muito amado do Éric Maria Remarque, Nada de Novo no Front, e a primeira dessas adaptações produzida pela Alemanha, as experiências de um soldado muito jovem, um soldado alemão, no horror da Primeira Guerra Mundial, conseguem manter o empuxo emocional do romance, o que não é pouco, e consegue umbrear com a primeira adaptação, a de 1930. O que é interessante é que este Nada de Novo no Front desvia da influência do Glória Feita de Sangue do Kubrick, uma influência inescapável, e vai buscar inspiração naquele que talvez seja o filme de guerra mais devastador já feito, o Vai e Veja, do Helen Klimov. A Lydia Tarr, a regente que é a protagonista de Tar, é uma pessoa tão complexa, tão cheia de movimentos e andamentos diferentes quanto a música que ela rege na Filarmônica de Berlim, o auge na carreira de qualquer maestro. E nesse filme furioso e magistralmente executado do Todd Field, é claro que uma pessoa assim vai entrar em colisão e feio com um mundo que está obcecado em suprimir tudo que ele considere culpado de virtude moral insuficiente. Tar fez eu me arrepender de todas as vezes que eu usei a palavra brilhante, porque eu queria ter ela toda só para o que a Cate Blanchett faz nesse filme. Na Irlanda da década de 1860, uma Irlanda ainda se recuperando da grande fome que matou um quarto da população do país, uma enfermeira inglesa vai verificar um caso que o pessoal do lugar está se apressando em considerar ou milagre ou prodígio da ciência. O caso de uma menina que diz não precisar mais comer para viver. A fotografia e a ambientação são extremamente criteriosas e as interpretações da Florence Pugh e da menina Kyla Lord Cassidy são superlativas. Com isso, o diretor chileno Sebastián Lelio faz de Um Milagre um indiciamento generalizado do colonialismo inglês, da religião como instrumento de poder, da manipulação da pobreza, da arrogância machista e do que mais atravessar o caminho dele. E tem uma cena simbólica do que é a verdadeira caridade cristã, que é linda. Depois de toda aquela cor e música e de todos aqueles movimentos de câmera atordoantes de Amor Sublime Amor, o Spielberg trabalhou em outra chave em 2022, a do íntimo e a da reminiscência. Em Os Fabelmans, ele sonda como a paixão à primeira vista e para a vida toda pelo cinema
mudou ele como pessoa, na infância e na adolescência, e como hoje, quando ele está com 77 anos, o cinema ainda é a melhor lente pela qual ele pode olhar para o passado e entender o que o pai e a mãe dele estavam vivendo enquanto ele descobria quem ele era e o que ele queria ser e fazer. O elenco é primoroso e o filme é comovente. Em 2022, nenhum filme me surpreendeu, alegrou e eletrizou tanto quanto o indiano RRR. São 3 horas de exuberância, drama, comédia, ação, aventura, romance, muita música, claro, e coreografias incríveis. A direção do S.S. Rajamouli, que é um diretor ultra requisitado na Índia, é de uma criatividade visual que beira o descontrole. É cinema feito com euforia pelo fazer e com uma originalidade cultural que só por si já é revigorante. Os 2 atores principais, além disso, são muito carismáticos. Com o Ricardo Darín no papel do Julio César Stracera, que então era o procurador-chefe argentino, o diretor Santiago Mitre recria um momento transformador na história da Argentina. Como, meses depois do fim da ditadura, os integrantes das juntas militares tiveram que responder no tribunal por crimes que incluíam o assassinato de 30 mil opositores do regime. O roteiro é irretocável, a direção nunca erra o tom, mesmo quando ela desliza para o cômico, e o elenco é impecável de ponta a ponta. E é isso, pessoal. Essa foi a minha seleção pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.